cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno nos abençoe. Verdadeiramente as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E é um privilégio poder estudar a tua palavra. Nós vamos estudar a 9ª porção, Vayeshev. E ele habitou, que se encontra em Gênesis no capítulo 40. Gênesis no capítulo 37. Vai até o verso 23 do capítulo 40. Essa paraxá, ela é muito linda, né? Falar da vida de Yosef, da vida de Yaakov, de Jacó, de José e Yosef, em hebraico, é muito gratificante. Embora ser comentarista da Bíblia, da Torá, embora é uma responsabilidade muito grande, se torna fácil, porque nós não vivenciamos, ou ainda não vivenciamos, tudo que eles passaram, todos os sofrimentos que eles vivenciaram, como principalmente falando da vida de Yosef, né? Que quando a gente visualiza que um jovem, a gente vê falando sobre Abraão, a gente vê falando sobre Yaakov, a gente vê falando sobre Jacó, sobre Isaac, você vai ver que a Torá ela começa a enfatizar a vida desses patriarcas que eu acabei de citar a partir de uma certa idade. Yosef foi diferente. Yosef, já na sua adolescência, a Torá já começa a relatar acerca da sua vida. E isso é um bom exemplo para os jovens que aqui estão, para os adolescentes, que mesmo na sua pequena idade, Elohim usou ele de uma forma tremenda. Ele foi, pelo seu cargo, eu lembro uma vez que, vendo um filme, que o rei Davi ele questionava por que ele passava pelas tribulações. Aí um rabino chegou para ele e falou assim: quanto mais o homem ocupa um cargo espiritual de posição, mais ele será exigido. Da mesma forma foi com a vida de Yosef. Yosef, quando ele se tornou o primeiro-ministro, ele estava ali dando continuidade à sua descendência, dando suprimento, dando sustentação, e ele tipifica o nosso Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então, a posição espiritual que José alcançou fez com que ele precisasse passar por todas as provações que ele passou. E eu gostaria de começar ensinando essa paraxá, irmãos, lá no primeiro verso, que você vai perceber juntamente comigo, como que um pequeno verso, pastora Sandra, um verso só, ele fala muito ao nosso coração. Se você observar, você vai ver que na porção anterior, a paraxá, ela relata a morte de Isaac. E depois o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, ele narra a descendência de Esaú. Só que você vai ver que essa porção da Torá, ela vai nortear todo o seu ensino na narrativa de Yaakov e da sua descendência. Agora, neste momento, antigamente você ouvia outros personagens nos ensinamentos da Torá. Abraão e os povos que estavam em Ló, Sodoma e Gomorra. Com Isaac você viu ele e Rebeca e os povos que estavam rodeando também Isaac. Em Jacó você viu a história de Labão. Agora não, agora o centro aqui está na família de Yaakov. O estudo está sobre Yaakov e a sua descendência. Então você vai ver que Yaakov, ele começa, esse texto aqui, o verso 1, ele inicia falando dessa forma, ó. Yaakov, Jacó, continuou a viver na terra em que seu pai habitou, como estrangeiro, a terra de Canaã. Na nossa tradução diz assim, ó, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Eu falei que esse pequeno verso, Léo, ele fala muito ao nosso coração. Por que ele fala muito ao nosso coração? A paraxá poderia dar continuidade, pastora Sandra, e começar a relatar a história de José. Só que ela inicia essa paraxá dizendo assim: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seus pais. Por que a Torá enfatiza esse acontecimento? Porque aqui Jacó estava fazendo um ato de obediência a Elohim. Era um ato de escolha que a Torá quis enfatizar a verdadeira escolha que Yaakov teve. Se você reparar, ó, você vai ver que ele escolheu ser peregrino, mas eu quero mostrar, pastora Sandra, aonde que ele escolheu ser peregrino.
Porque nesse momento ela enfatiza que esse verso, ele enfatiza que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, mostrando que a sua escolha, onde que ele escolheu habitar. E por que ele escolheu habitar ali? Ele poderia ter escolhido habitar na terra de Padã-Arã, onde ele estava lá com o seu sogro Labão, e ali ele estava obtendo riqueza. Ele poderia ter habitado durante esse percurso até o retorno à terra dos seus pais, ter habitado no meio desse percurso. Não, mas ele quis retornar à terra dos seus pais. E por que ele quis retornar? Se você for em Bereshit no capítulo 28, em Gênesis no capítulo 28, vai lá comigo. Eu até coloquei assim, a Paraxá começa a demonstrar, com apenas um verso, aquele verso que eu falei ali, que Jacó quis habitar, ele habitou, que a gente é o início da nossa Paraxá, Vayeshev, ele habitou nas peregrinações, na terra das peregrinações dos seus pais. Você vai ver que apenas com um verso demonstra que a escolha espiritual de Jacó e a rejeição de Esaú à palavra divina. Jacó simplesmente preferiu viver a escolha divina, o caminho estreito, o caminho apertado, porém o verdadeiro e único caminho da eternidade, do que, ao contrário de Esaú, que preferiu viver o caminho do mundo, dos prazeres e da riqueza. Você vai ver que a Torá enfatiza aqui que Jacó viveu na terra dos seus pais, enfatizando a sua escolha, e que sua escolha era espiritual. Porque você vai ver aqui em Gênesis, no capítulo 28, que quando ele está partindo lá para a terra de seu sogro, futuro sogro, que era seu tio Labão, você vai ver que Elohim aparece com ele, e nós estudamos essa paraxá, lá no verso 10 diz assim, do capítulo 28 de Gênesis: partiu Jacó de Betseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomado uma das pedras daquele lugar, e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam. Por cima dele estava Elohim, que lhe disse: eu sou o eterno, o Elohim de Abraão, de teu pai, o Elohim de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Essa terra que a Torá está enfatizando aqui, que Jacó habitou na terra, onde viveu seus pais, Elohim está dizendo que ele daria a Jacó e a sua descendência. Se você olhar o verso 14, Elohim fala assim: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção no verso 15. Você vai entender que no verso 15, por que Jacó preferiu, ele escolheu viver naquela terra, e a Torá enfatiza aqui na Paraxá de Vayeshev, no início da Paraxá, dizendo que ele habitou nessa terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho te dito. Ou seja, Elohim falou que ele retornaria àquela terra. A Torá enfatiza que aquilo ali aconteceu, que Jacó viveu na terra de Isaque, na terra de Abraão, por causa de uma escolha espiritual de Jacó. Ou seja, Elohim deu a palavra a ele, Léo, que ele retornaria àquela terra. E ali ele escolheu viver, pastora Sandra. Irmãos, por que eu falo isso? Porque nós somos acostumados a achar que o local onde Elohim faz com que venhamos estar, ou desejamos estar, é o local onde nós estamos bem, Léo. É o local onde nós estamos tendo o suprimento econômico, o suprimento físico, a paz que nos rodeia. E você vai ver que essa não era a intenção de Jacó. Não era a característica de Jacó. Jacó estava indo para a terra, para retornar para a terra que Elohim tinha prometido a ele. Por uma obediência, ele ali permaneceu. Por isso que se você volta lá no capítulo 37, você vai ver que nesse primeiro verso fala assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Não precisava dizer isso. Mas a Torá estava dizendo porque Jacó permaneceu ali, porque havia uma promessa de Elohim para ele. E ali ele escolheu permanecer, Léo. Irmãos, o que a gente entende sobre isso? O que eu quero falar a respeito disso?
Embora percebemos que Jacó se preocupou, quando você vê que Jacó está retornando para a terra e que ele vai se encontrar com seu irmão Esaú, que foi a paraxá anterior, como era o nome dela? Vaishilá, não é isso? Vaishilá. Você vai ver que Jacó, quando ele está retornando e que ele viu que o seu irmão Esaú recebe favoravelmente, ele se preocupou em primeiro lugar, não fazer nenhuma assimilão do seu povo com o povo de Esaú. Ele, no momento que ele recebe ali a paz com seu irmão, ou faz a paz com seu irmão, você vai ver que a primeira preocupação de Jacó é não assimilar o seu povo, não fazer com que o seu povo tenha contato nenhum físico com o povo de Esaú, para que não haja nenhuma assimilação com os procedimentos de Esaú. Uma promessa. O que eu quero mostrar é que a preocupação de Jacó não era simplesmente com ele. Talvez Jacó não seria influenciado pelos procedimentos de Esaú, porém a sua preocupação era também com a sua descendência, com o seu povo, com os seus servos. Ele estava ali preocupado, ele estava retornando, mas ele falou, eu não quero misturar com o povo de Esaú. Mas ele habitou na terra da peregrinação dos seus pais, na terra onde que Elohim prometeu a ele que ele retornaria àquela terra. O que eu quero mostrar com isso? Vemos que o tempo, irmãos, ele mostra como são as suas obras. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu comecei esse estudo, eu disse que Jacó, ele voltou para as terras das suas peregrinações, eu disse assim, eu vou ler novamente. A paraxá começa a demonstrar com apenas um verso a escolha espiritual de Jacó e a rejeição de Esaú à palavra divina. Ou seja, nesse verso você vê que Jacó escolheu viver nas peregrinações do seu pai por causa da promessa, e Esaú faz o quê? Ao contrário, Esaú se sai dessa terra. Irmãos, por que Esaú sai da terra? Por que, pastora Sandra? Por que Esaú sai dessa terra? Você lembra que eu falei, quando eu estava estudando a paraxá, não lembro o nome da paraxá, foi a última paraxá que eu ensinei, que eu disse que Jacó, quando a gente encontra os judeus sendo perseguidos pelos povos, as nações pelo qual eles foram espalhados, e você encontra a culpa das pessoas que querem expulsar os judeus, não concordam com eles na questão econômica, na questão científica, na questão espiritual, e os perseguem e o querem expulsar. O que eu disse? Que ali existe a culpa dessas nações. Porém, o verdadeiro sentido está que a verdadeira origem dos judeus é aonde? Na Eretz de Israel, na terra de Israel. Porque as suas obras não condizem com as obras da terra onde eles habitam, pastora Sandra. Não condizem. Da mesma forma, Esaú vai ser expulso pela terra de Israel, porque as suas obras não condizem com a terra com que ele está habitando. Isso, pastor, é isso que eu estou falando. É a terra, não estou falando que a terra expulsou Esaú. Estou falando que o procedimento espiritual dele faz com que aquela terra onde ele habita não seja uma terra que ele deseja permanecer, agradável a ele. Porque ele não pertence, o seu procedimento faz com que ele não pertença àquela terra. Francisco, hoje habita nações e nações ímpias. Irmãos, a promessa de Elohim é que aquilo ali há de ser da nação de Israel. E que o Mashiach há de reinar sobre todas as nações da terra de Israel. Porque as nações não suportarão estar ali. Os seus procedimentos farão com que Elohim venha tirá-los dali. É isso que eu quero mostrar, esse procedimento faz com que Esaú não possa habitar naquela terra. Meu irmão, eu não sei te responder, porém nas nações aos redores. Eu não sei te responder para onde Esaú fez. Olha só, eu coloquei aqui, embora percebemos que Jacó se preocupou em não deixar seu povo conviver com Esaú, vemos que o tempo tratou de levar a cada um para uma direção de suas escolhas. Vemos que o tempo tratou de levar a cada um para a direção das suas escolhas. A terra de Israel a Jacó, por sua escolha espiritual, e as outras nações para Esaú, pelas suas escolhas mundanas e do materialismo. Ou seja, o que eu quero mostrar? Quando você verifica que Jacó saiu da terra de Harã,
e veio para a terra das peregrinações do seu pai, ele também não foi expulso. Porém, ele viu que o seu procedimento espiritual não condizia com aquela terra. Se Ló tivesse entendido isso, ele não teria ido para Sodoma e Gomorra. O procedimento de Ló deveria ser totalmente contrário à cidade de Sodoma e Gomorra. Ou seja, a terra expulsa, o desejo de Esaú de não habitar ali, é porque aquela terra não condiz com o seu procedimento. Se você olhar em Bereshit, olha só comigo, irmãos, vai lá em Bereshit no capítulo 36, um capítulo antes da nossa porção aí. Olha o verso 6, diz assim, ó, tomou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se do seu irmão. Os bens dele eram muitos para habitarem junto. A terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa dos seus gados. Ou seja, ali tanto Esaú quanto Jacó obteram riquezas. Porém, Jacó sabia que dali ele não poderia sair, pastora Sandra, porque ali estava uma promessa divina. Estava o desejo divino deles permanecerem ali. Você vai ver 36, 6 e 7. 6. Ah, outra coisa. Amém. Isso. Sei. Você vai ver, irmãos, que quando Jacó era tão preocupado com essa questão, Léo, de permanecer dentro da terra de Israel, pastor Assento, dentro da terra da promessa, porque ali havia um elo entre ele e Elohim. Ele preocupado com essa questão, você vai ver que quando Jacó descobre que José estava vivo e que ele era o primeiro ministro do Egito, ele temeu descer ao Egito, Robertinho. Mesmo passando 20 ou poucos anos, sem ver o seu filho, ele temeu descer ao Egito, preocupado com essa promessa. Elohim teve que falar com ele, não teme descer ao Egito, porque estarei contigo. O que eu quero mostrar? Você lembra que eu procuro trazer, sempre quando nós estamos trazendo o ensinamento da Torá, o que isso serve para o meu cotidiano? Você vai entender um pouco mais à frente. Olha só, olha lá, você vai ver que o que Yeshua está falando, o que Jacó está cumprindo aqui, estabelecendo, é o que Yeshua fala. Irmãos, eu disse que o templo mostrou e encarregou de separar Esaú e Jacó. Por que separou? O templo fez com que essa separação ocorresse. Porque as obras eram totalmente contrárias, antagônicas uma à outra. Elas não assimilavam, elas não tinham nenhuma junção. Ou seja, tinha que ocorrer essa separação. E a escolha de Jacó foi de permanecer ali pela fidelidade com Elohim. A escolha de Esaú de procurar as outras nações é porque as práticas das outras nações traziam prazeres a Esaú. Os seus desejos concordavam com as práticas daquelas nações. Tanto que ele casou com as mulheres com esses procedimentos. Cananéias. Você vai ver que Yeshua fala desse mesmo contexto. O que eu estou querendo dizer quando a terra expulsou Esaú? Eu estou dizendo que o procedimento de Esaú não faz ele desejar aquela terra. E a terra aproximou Jacó. Porque a bênção daquela terra faz com que Jacó se sinta bem espiritualmente naquele lugar. É assim, irmão, o tempo vai mostrar se as suas obras concordam com o lugar onde você está ou não. Se a sua... Oi? Eu estou dizendo que as suas obras, o tempo vai mostrar se as suas obras concordam com o lugar que você está ou não. Se as suas obras concordarem com o local, você continuará nessa terra. Se as suas obras não concordarem com os seus procedimentos, as suas obras farão com que o local onde você está expulse você de lá. Você vai ser vomitado. Pelo menos é que Elohim fala, eu vou te mostrar isso. Você vai ser vomitado, porque, desculpa pela palavra, mas é esse termo mesmo, é esse o termo mesmo. Se você olhar, você vai ver que Yeshua está ensinando isso. Ó. Olha lá em João, no capítulo 3. Em João, no capítulo 3, você vai ver que Yeshua está falando isso. Ó.
nesse contexto, Yeshua aqui não fala dessa questão de ser vomitado da terra, mas você vai ver que nós vamos ler que Elohim fala. Lá em João, no capítulo 3, no verso 19, diz assim, ó, a condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Elohim. Mesmo contexto de Jacove. Jacove veio para a luz porque as suas obras coincidiam com as obras de Elohim. Esaú foi expulso daquela terra porque as suas obras eram contrárias aos procedimentos estabelecidos por Elohim espiritualmente, irmãos. Estou falando de uma questão espiritual. Se você for em Levítico capítulo 18, vai lá comigo que você vai entender esse contexto. Olha aqui que eu estou te falando, que essa terra ela tem um contexto espiritual. Mas você vai ver que vai expulsar, pastora Sandra. Usa outra expressão. Você tem outro verbo aí para usar. Então, não usa o verbo que expulsou. Por quê? Por causa do contexto de atrito até os nossos dias. Que Israel não os expulsa, eles que não suportam. Isso, é nesse ponto. Eles estou falando que não suportam. Aqui, quando eu falo a terra... Viver com a luz, viver com a luz. Quando eu estou falando a terra, irmãos, eu não estou falando que são os habitantes da terra que levam essa expulsão. O que ocorreu com Esaú? Alguém tirou Esaú dali? Não. Ele saiu pelo seu próprio consentimento. Eu estou dizendo que o procedimento de Esaú faz com que o seu desejo não condize com os desejos daquela terra. São contrários. Aí o seu próprio desejo faz com que ele saia dali. É isso que eu estou falando. Mas o procedimento da terra faz isso. Você vai ver que quando eu estou falando de terra, eu estou querendo levar isso para o contexto espiritual. Imagine um reino de Elohim. É aí que eu quero te levar. O reino de Elohim, não estou falando de uma terra. A nação de Israel tem um monte de ímpio lá. Mas eu estou dizendo que eles irão sair de lá por Elohim. Vão sair, é a promessa de Elohim. Mas eu estou... Oi? Se serão incomodados de alguma forma. Mas eu quero mostrar que eu estou falando do reino. Se suas obras não concordarem com o reino há de te expulsar dele. Aí não tem o que falar, porque aqui no verso, olha no verso 18 de Levítico, você vai ver o que Elohim está falando. Então eu vou tirar... expulsar e vou falar vomitar. Está melhor assim? Então tá bom. Capítulo 18, no verso 28. Diz assim, ó. Não vos vomite a terra pelo fato de haverdes contaminado, não vos vomite a terra pelo fato de haverdes contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo aquele que praticar algumas dessas abominações será eliminado do seu povo. Vocês não estão sabendo onde eu estou, não? Levítico capítulo 18, verso 28. É porque a maioria não vomitou. Não vos vomite, verso 28. Ó, não vos vomite a terra pelo fato de haverdes contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo aquele que praticar algumas dessas abominações será eliminado do seu povo. Portanto, guardareis os meus mandamentos, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o eterno vosso Elohim. Se você for no capítulo 20 desse mesmo livro, no verso 22, está dizendo a mesma coisa, guardai-vos todos os meus estatutos e juízos, e cumpri-os a fim de que a terra na qual vos introduzo, para nelas morades, não vos... É o que aconteceu com Esaú. Não vos vomite, ninguém tirou Esaú dali. Você sabe que, irmãos, eu não entendo nada de medicina, e vocês podem me corrigir, os irmãos aqui que estudam medicina ou enfermagem. Eu acho que na questão do estômago, do intestino, eu acho que ele entende... que aquele alimento que foi digerido, ele é um objeto estranho, ele é um alimento estranho ao estômago. E ele vai expulsar, ele vai rejeitar aquele alimento que você introduziu.
Da mesma forma, Elohim está dizendo, aí eu quero trazer isso aqui para o nosso cotidiano. Esaú foi vomitado pela terra por causa dos seus procedimentos. Aqui está vomitado, não mudei não. Assim pode ocorrer conosco, irmãos, no reino de Elohim. Podemos ser vomitados do seu reino se as nossas atitudes forem reprovadas. É aí que eu quero trazer para nós. Aí vão mostrar o meu procedimento condizem com as obras que Elohim deseja para mim e para você. Se não condizem, eu preciso buscar uma aprovação, eu preciso buscar uma techuvá, de maneira que eu não seja expulso, irmãos. Por isso que eu falei que o tempo tratou de separar Jacó e Esaú. A terra tratou de mostrar, expulsar e fazer com que permaneça aquele que devia permanecer. Pela questão espiritual. É aí que eu quero mostrar, o reino de Elohim é a mesma coisa, não é diferente. Eu te pergunto, quantas pessoas deixaram de estar aqui porque não querem celebrar o Shabat? Quantas pessoas deixaram de estar aqui porque não querem fazer o retorno a um conceito judaico-bíblico da nossa fé? Quantas pessoas deixaram de estar aqui porque não querem celebrar as festas bíblicas? Porque as suas obras não estão condizendo, não podem permanecer. Da mesma forma será conosco. Se as nossas obras não forem semelhantes e aprovadas por Elohim, o tempo há de nos separar, irmãos. O tempo há de separar, permanecerá aqueles que estão unidos e favoráveis e vivendo de um contexto espiritual no reino de Elohim, e será separado e vomitado aquele que não permanecer. É nesse mesmo conceito. Oi? Irmãos, a gente precisa, só espera o microfone chegar, porque tem até um lembrete ali para nós, da internet, né? Isso aconteceu primeiro quando o homem pecou lá no Éden. Deus os expulsou de um lugar que era deles. Amém, amém. O Elohim expulsou e colocou guardas para que eles não pudessem voltar. Amém. E deu oportunidade para que no futuro essa porta estaria aberta para que eles voltassem Amém. Para o eterno. Yeshua foi lá nos prepará-la. Ele fala, eu vos preparei um lugar. Por isso, esse pequeno verso tem muito a nos ensinar. E Jacó continuou a viver na terra em que seu pai habitou como estrangeiro, a terra de Canaã. E por que viver, irmãos? Porque escolheu viver o espiritual. E porque as suas obras eram dignas de fazê-lo um morador da Eretz de Israel, da terra de Israel. Se as suas obras não tivessem sido dignas, ele teria sido vomitado pela terra, né, pastora Sandra? Como Elohim prometeu à nação de Israel, que nós lemos em Levítico, a terra há de vos vomitar, como vomitou as nações que antecederam a vocês. Oi? Oi? Eu vejo que esse caso aí, a própria consciência do ser humano faz com que ele próprio se exclui daquilo que o Eterno tem trilhado a vida dele. Ele escolhe. Então, o escolher da pessoa de acordo com o desejo do coração faz com que a própria pessoa saia. Isso aí. Entendeu? É nesse sentido. É a falta de submissão à palavra. É isso aí, meu irmão. Irmãos, quando você estuda no reino de Elohim, você vai ver que, vou dar um exemplo de Yeshua, é o que você está falando. Nesse contexto de Yeshua, quando Yeshua estava com Judas, o seu traidor, você vai ver que Yeshua passou 3 anos, Yeshua não expôs Judas, Yeshua não falou para os seus discípulos quem o trairia, só que Yeshua sabia a Torá e sabia que o próprio reino ia de expulsar Judas pelo seu procedimento, pelas suas obras, o próprio reino. Yeshua deixou que o tempo fizesse as coisas. Yeshua deixou que Elohim levasse as coisas conforme a tua vontade. A única hora foi quando Yeshua molhou o pão e deu a Judas. E nem os seus discípulos que estavam ao seu lado sabiam que era ele. O tempo mostra as nossas obras. O tempo há de dizer se as nossas obras são feitas em Elohim ou não. É o tempo quem vai dizer. Se elas estão reprovadas, irmãos, existe tempo, pastora Sandra, para essa congregação, para mim, para você, de nos consertar diante de Elohim, para que esse vômito não ocorra. Para que nós não venhamos ser um corpo estranho dentro desse reino, mas sejamos um corpo reconhecido. Aí eu pergunto, como nós podemos conhecer as nossas obras? Ou como nós podemos reconhecê-la?
de maneira, se elas estão em Elohim ou não. A gente pode ter um exemplo, se você voltar lá na Paraxá, volta lá em capítulo 37. Você vai ver que a própria Paraxá, ela vai nos trazer outro grande ensino, que vai de nos fazer entender sobre como nós podemos conhecer ou reconhecer se as nossas obras estão em Elohim ou não. Aqui a gente pode conhecer, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, examine o homem a si mesmo. O homem tem capacidade de conhecer se as suas obras são de Elohim ou não. E Eclesiastes, no capítulo 3, verso 10, diz assim, e pôs Elohim a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que o homem tem um entendimento, ou tem a capacidade de entender se as suas obras, elas são verdadeiras em Elohim ou não. Lógico que existem alguns pecados que Elohim vai nos revelando, mas o homem sabe se os seus procedimentos são verdadeiros ou não. Ele sabe. Você vai ver que aqui no Bereshit, lá no capítulo 37, o próximo verso diz assim, ó, eis a história de Jacó, o verso 2. Eis a história de Jacó, quando Iosef tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andavas com os filhos de Bia e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Irmãos, quando você verifica esse verso 2, pastora Sandra, ele inicia dessa forma, Zé. Ele fala assim, eis a história de Jacó. Existem alguns comentaristas bíblicos que falam que nesse momento, a Paraxá, a Torá, ela fala, eis a história de Jacó, porque aqui, Léo, Jacó ele deixa de ser o centro da Paraxá. Era como se estivesse finalizando a história de Jacó e estivesse iniciando uma outra, a história de José, de Iosef. Outros comentaristas bíblicos falam que agora sai a questão de comentários também de outras nações, ou de outras pessoas, ou de outros personagens, e agora se concentra simplesmente na família, nas 12 tribos. Mas eu quero dar uma outra versão, eu quero ir um pouco mais além. Quando você estuda aqui, eis a história de Jacó, se eu perguntar à pastora Sandra, quem é a mais velha das suas filhas, pastora Sandra? Vanessa. Eis a história da pastora Sandra, eu vou começar falando pela Vanessa, depois pela Larissa, depois pelo Rodrigo. Mesma coisa o Ulisses, Davi, depois o Lucas. Ou seja, você vai ver que a história, eis a história de Jacó, é uma continuidade da história de Jacó. Por que ela dá uma continuidade na história de Iosef? Quando ele fala assim, eis a história de Jacó, sendo Iosef, ele dá uma continuidade, Zé. Eis a história de Jacó, sendo José. Por que sendo José? Por que ele não começou por Rubem, que era o mais velho? Mas sim por José, por causa das características espirituais de Iosef. As características espirituais de Iosef faziam com que as suas obras fossem a continuidade das obras de seu pai. É por isso que algumas versões começam falando, essas são as gerações de Jacó. Faz o comentário sempre no microfone. O irmão Léo disse que essa... Fala, Léo, por favor. Algumas versões diz, estas são as gerações de Jacó. E a geração vem da descendência espiritual aí, que você está falando. Eu coloquei aqui, irmãos, ó, eis a história de Jacó. Em uma interpretação, poderíamos dizer que a história de Jacó estivesse sendo encerrada. Em outra, que a família dele passa a ter exclusividade. Porém, o verdadeiro sentido do verso é dizer o contrário, que a história de Jacó continua em Iosef, ela não continua em Rubem. Embora ele faça parte, embora ele foi um príncipe das tribos de Israel, um dos príncipes da tribo, mas ela dá continuidade a Iosef, porque ele é como se a descendência espiritual estivesse na responsabilidade dele naquele momento. Antes estava em Abraão, antes estava em Isaac, depois em Jacó, e agora está em Iosef, está em José. A responsabilidade de dar continuidade à descendência espiritual. E essa continuação mostra que as obras, isso são os rabinos que dizem, tá? As obras de Iosef eram as mesmas obras de Jacó. Quando a gente fala que eram as mesmas obras, é simples de entender. Quer dizer que as suas escolhas, as suas atitudes, as suas provações, os seus sentimentos, os seus anseios, as suas vitórias, as vitórias de Iosef foram as mesmas vitórias conquistadas por Jacó.
Eu vou te mostrar só a semelhança, irmãos, nas provações. Eu vou te falar, não precisa você mostrar, você procurar na Bíblia, não. Jacó foi odiado pelos seus irmãos, pelo seu irmão Esaú. José, a mesma coisa. Jacó separado dos seus familiares. José também. Jacó perseguido e escravizado por longos anos pelo seu sogro Labão. José, da mesma forma, foi escravizado, ficou 12 anos no cárcere por levar um falso testemunho da esposa de Potifar. Ou seja, perceba que as provações eram semelhantes. A continuidade da história, pastora Sandra, ela tem uma assimilação, ela tem uma semelhança muito grande, porque os desejos de José é de cumprir a vontade de Elohim. É aqui que se encontra, irmãos. Aqui que está o grande centro. As tribulações, os sofrimentos. Não estou falando que os sofrimentos que eu e você passaremos, seremos iguais. Mas nós também seremos perseguidos por esse mundo, se a nossa escolha também for de obedecer a Elohim. Nós seremos provados, seremos disciplinados, seremos tratados, seremos corrigidos, como foi José. Ou seja, a continuidade da história de Jacó está na vida de Jacó, na vida de José. Jacó recebendo falso testemunho como ladrão por parte de Labão. José recebeu o falso testemunho como adúltero. Jacó redimido e próspero pela fidelidade. José, primeiro-ministro do Egito e próspero pela fidelidade. A continuidade na história de José está na vida, porque ele foi semelhante aos desejos do seu pai. Foi o mesmo. Você poderia até me ensinar, Léo. O estabelecimento do processo de paz foi o mesmo. Assim como Jacó tem que fazer o processo de paz ali com seu irmão Esaú, José vai ter que fazer o mesmo com seus irmãos. Amém. Não tinha por causa da inveja que tem aqui nessa porção. Aqui. Eu só falei um pouco da semelhança, mas existem várias. Por isso lemos, eis a história de Jacó. Pois ele simplesmente cumpriu também, se cumpriu também em José. Assim entendemos a pergunta, mas como reconhecer, pastora Sandra, se as minhas obras estão em Elohim? Aqui está a grande questão, Robertinho. Como que José poderia reconhecer se as suas obras eram verdadeiramente Elohim? Simples, pela obediência do seu pai, que Elohim estava com ele. Ele via que as suas obras eram semelhantes às obras do seu pai. O procedimento, a fidelidade, a submissão, o esperar, o agir, a fé, eram semelhantes. Aí onde está a minha e a sua semelhança? A quem nós devemos nos espelhar? Aonde nós devemos ter como referência? Se José tinha a referência do seu pai, aonde vai ser a referência das minhas e as suas obras, Léo? Yeshua. Yeshua, ele diz aqui, lá em João, no capítulo 17, vai lá comigo. João, no capítulo 17. No verso 6 diz assim, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabe que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti. E isso digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha o verso 21 que você vai ver a referência de Yeshua. Ó. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, o Senhor é a minha referência. Assim que eu seja a referência para os meus irmãos. Assim, para que eu seja a referência para os meus irmãos. Irmãos, você vai ver se as suas obras, elas condizem com o reino de Elohim. Se as suas obras forem semelhantes às obras de Yeshua HaMashiach. O nosso Mashiach, o nosso mestre, o nosso rabino. Hã? Por isso que ele fala, eu não sou. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, Léo. Eu não sou do mundo. Se você continuar, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, e sejam também comigo, aqueles que me deste, para que veja a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu nele esteja. Yosef teve a referência do seu pai Yaakov. Nós temos a referência do nosso Mashiach, Yeshua HaMashiach. É aqui que eu identifico se as minhas obras, elas condizem com as obras do reino de Elohim. É aqui, irmãos. As obras são reconhecidas em Elohim se elas se espelharem em Yeshua. Yosef espelhou em seu pai Yaakov. Yeshua espelhou em Elohim. Nós devemos nos espelhar no nosso Mashiach. Irmãos, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Por que então ocorrem tantos problemas na vida de Jacó e de seus familiares, pastora Sandra? Porque quando a gente estuda Paraxá, eu quero que você volte lá comigo. Volta lá em Gênesis, no capítulo 37. Você vai ver que nós vamos voltar aqui em Gênesis, no capítulo de João, capítulo 17, tá? Para que você possa entender isso. Por quê? Porque ocorrem tantos problemas na vida de Jacó e da sua descendência, Reulis. Por que as pessoas buscam? E aí a gente para pensar e fala assim, nossa, Jacó escolheu habitar na terra das peregrinações dos seus pais por obediência. Ele deixou de obter riquezas lá junto com Labão, onde ele estava ali adquirindo muitos bens. E ali Elohim é como que saiu dali com muitos bens. E Elohim naquele momento traz uma consequência, ou traz, não uma consequência, mas traz uma provação na vida de Jacó, que eu acho que pouco de nós pensamos ou imaginamos passar, pastora Sandra. Sim, pastora, calma que não... Isso, a pastora Sandra está falando que ele tem que saber o que está no nosso coração. Também, Elohim prove como Davi fala, vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho da eternidade. Mas eu pergunto, irmãos, a concepção que as pessoas têm de servir Elohim é que tudo será paz, pastora Sandra, tudo será alegria, tudo será prosperidade, tudo será, Léo, tranquilo para mim. Sim, você pode ter a tranquilidade de confiar que mesmo diante das tribulações do mundo, você tem a presença de Elohim. Isso é uma tranquilidade. Mas isso não quer dizer, irmão Alberto, que você não vai enfrentar dificuldades no mundo, pelo contrário. Aí eu posso te dar 3 teorias. Quer falar alguma coisa? Chiquinho, as pessoas são totalmente filosóficas. Amém. Elas foram treinadas e educadas filosoficamente. Amém. Foram treinadas e educadas para viverem eternamente neste mundo e não na eternidade. Não na eternidade. É por isso. Amém, amém. É. A nossa carne é assim, tá, pastora Sandra? A própria palavra nossa carne, ela deseja, ela é treinada a viver o presente. Em Francisco, a própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Isso, porque isso. eu venci o mundo. Se você observar, irmãos, eu faço a pergunta, por que então ocorreram tantos problemas na vida de Jacó e de seus familiares? Por essa pergunta, pastora Sandra, porque quando a gente entra, aí eu falo assim, qual a aprovação que eu posso passar? Eu tenho medo de outras nações atacarem
o meu povo. Eu tenho medo de perder o meu emprego. Eu tenho medo de sofrer alguma doença. Tudo isso são provações. Mas Jacó, nesse momento aqui, ele enfrenta uma luta familiar dos seus irmãos que invejaram a José por um motivo muito fútil, que era por um sonho, é pelo amor do seu pai. E o amor do seu pai, quando a gente identifica que Jacó amou mais a José, não era simplesmente porque ele era filho da velhice, a Torá relata isso, mas sim pela identidade espiritual. As pessoas se identificam, os pais espiritualmente. Você pode perceber, irmãos, eu não estou falando aqui que você está certo em amar mais o seu filho ou menos, por causa que está errado. A Torá fala que Jacó estava errado em amar mais a Iosef do que os demais, porém é uma identificação. Você vai ver se o seu filho não tem um procedimento. A gente vê isso muito em pessoas separadas, onde o pai está na igreja e a mãe no mundo. Aí a filha não tem, ou o filho não tem um procedimento, tem um procedimento do mundo. Você acha que ele vai se aproximar de quem? Da pessoa que está no mundo. Se o filho tem um procedimento espiritual, você acha que ele vai se aproximar com quem? Do pai que está na igreja, do pai que está vivendo. Era uma identidade, parece normal, porém não pode existir essa separação. Isso que eu quero mostrar. Mas as pessoas vão se identificar onde está a questão espiritual. Não adianta, você pode fazer a força que for, mas você vai se identificar. Mas tome cuidado que isso não é a forma correta. Ali está o teu coração, amém. Se você identificar por que isso ocorreu na família de Jacó, a gente vai entender. Existem, irmãos, alguns comentaristas, alguns comentários rabínicos que falam a respeito por que Jacó passou esses problemas. Eu quero comentar 3. 2 são, eu vi de comentaristas judaicos. Eu quero falar do que eu entendi da Bíblia. E você vai ver que os 3 eles concordam, eles não discordam um do outro. O Midrash comenta que ocorreu semelhante à situação vivenciada por Jó, onde Satã apareceu diante de Elohim e faz a seguinte pergunta sobre acerca da vida de Jacó. Ele faz a segunda pergunta de Jacó. A mesma pergunta que Satanás fez a Jó, ele faz também a respeito da vida de Jacó nesse momento. Não basta que o mundo futuro seja reservado para os piedosos, ou seja, o mundo que Elohim preparou para os seus filhos. Que direito têm eles também de desfrutar desse mundo? Que nesse contexto da Midrash, ele estava identificando? Que Jacó estava vivenciando riquezas, estava tendo uma segurança na terra. Porém, a fidelidade, é o que a pastora Sandra falou, Elohim prova o coração. As trevas estavam apresentando diante de Elohim que a fidelidade de Jacó estava pela sua segurança, pelas suas riquezas. Por que eles vão desfrutar das maravilhas deste mundo? A outra interpretação é que Jacó estava vivendo num perigoso sedentarismo, que o ser humano pode cair. Quando você vivencia riqueza, quando você vivencia uma segurança na sua terra, você se envolve tanto com essas coisas seculares, que essas riquezas, que essas coisas materiais, essa segurança que você aparentemente tem, te traz um sedentarismo espiritual. Quer ver? Deixa eu só te dar um exemplo para você entender. Vai comigo, lá em Mateus no capítulo 13, que você vai ver que Yeshua fala sobre isso. Que a riqueza, ela traz um sedentarismo espiritual. Sedentarismo, irmão, significa que ou quem está quase sempre sentado, que ou quem sai pouco, fica geralmente em casa ou inativo, que ou quem tem habitação fixa, é ser sedentário. A causa do sedentarismo, quando você identifica na Bíblia, ela tem 2 pontos principais: a segurança na habitação e a riqueza do ser humano. Se você pegar todos os problemas que você vai ver que os homens se entregam às riquezas e esquecem de Elohim, você vai ver que é por causa da segurança da habitação e por causa da riqueza. Você vê isso com Salomão, que ele, na hora que ele teve a segurança das nações que não o perseguiam, e ele obtendo riqueza, se distanciou de Elohim. Você vê isso nos reis de Israel. Ou seja, esses 2 fatores, eles influenciam grandemente para que a gente caia nesse sedentarismo. Aqui em Mateus, no capítulo 13.
No verso 18 diz assim, ó: escutai-vos, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos, presta atenção, ó, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse se focar quer dizer que um homem entrou no estágio sedentário, que ele não se movimenta espiritualmente. Ele parou, ele não consegue produzir. Ele não consegue dar fruta, ele se tornou sedentário. Ele ficou naquela posição, ele alcançou um estado espiritual, um estágio espiritual, e ali ele permaneceu. A palavra diz que nós devemos viver em santidade, ou seja, algo progressivo. Por isso que Jacó, ele nesse momento, ele é abalado, irmãos, para que haja um movimento espiritual. E Elohim faz isso pela sua misericórdia, pastora Sandra. Assim é com a minha e com a sua vida. Se você está bem fisicamente, financeiramente, habitacionalmente, o que você quiser identificar, glória a Elohim. Mas se você parar espiritualmente, Elohim vai mover as coisas para que você não morra e caia no mesmo sentido de ser infrutífero, de não ser produtivo. E glória a Elohim, porque isso acontece, tá? Glória a Elohim. Se você verificar em Gênesis, que nós já lemos, os bens dele eram muitos para habitarem juntos. Jacó estava obtendo riqueza, estava obtendo segurança, e Elohim vai e começa a movimentar a vida dele, vai começar a agir, começa a fazer com que ele tenha uma insegurança, para que haja simplesmente a confiança em Elohim. Agora eu quero entrar na outra linha, irmãos. Eu quero entrar na questão do que Yeshua nos ensinou e que nós lemos. Às vezes nós perguntamos, ontem a Flavinha estava toda triste por causa da preocupação dela no trabalho dela. É assim conosco, a preocupação do nosso dia a dia, o mundo, irmãos, não espere desse mundo, nada que venha te trazer alegria. Porque se você esperar do mundo algo que te traz alegria, você vai se decepcionar com o mundo e vai colocar naquela situação uma esperança pelo qual você não pode ter. O mundo é assim, porque Yeshua nos disse que assim como o mundo o odiou, odiará a nós também. É nesse contexto, irmão, que acontece a falsa acusação contra Yosef. É nesse contexto que Labão levanta a falsa acusação contra Jacó. É nesse contexto que os irmãos de José têm aquele ódio, aquele ódio que queria até matar José. É nesse contexto que Esaú quis matar a Jacó. Ou seja, o mundo há de nos odiar. Mas essas provações do mundo são para nos ensinar que a nossa única esperança e confiança está no nosso Criador. Irmão, não espere nada deste mundo. A palavra diz que se esperamos, Yeshua nos disse, se esperamos unicamente deste mundo, somos mais infelizes dos homens. Mais infelizes, miseráveis dos homens, do ser humano. Porque a nossa alegria não está neste mundo, a nossa esperança não está aqui, lá em João 17, vai lá comigo. Volta lá nessa já estou terminando, tá? Aí eu te pergunto, por que Yosef passou por tamanhas tribulações, pastora Sandra? Para que haja o suprimento quando houve fome na terra, tanto que ele fala lá em Gênesis no capítulo 45, quando ele se revela aos seus irmãos, ele fala assim, não ficais triste por haverdes me vendido para cá, porque Elohim me enviou antes para a preservação da vida. Talvez ele poderia, irmãos, eu falo que às vezes quando nós ensinamos a palavra, é fácil eu chegar para ir falar, igual eu vi um comentarista, dizendo que Yosef pecou, colocando a esperança dele no copeiro de Faraó. Que quando ele interpreta o sonho, ele fala assim, lembre de mim para Faraó. É muito fácil, pastora Sandra, que eu não passei 12 anos no cárcere, chegar e falar que ele colocou esperança, mas eu quero crer que se Elohim agiu na vida de Yosef daquela forma, é porque a esperança e a fé de Yosef estava exclusivamente em Elohim. Irmãos, passar 12 anos num cárcere, e por uma coisa fez injusta,
É muito difícil, irmãos. É muito fácil ser um comentarista da Torá. Fácil, eu estou falando assim, a responsabilidade é grande. Mas é fácil dizer que ele pecou. Mas é assim conosco. Agora traz para a nossa vida. Aí você reclama dos seus problemas. Você passou 12 anos na cadeia injustamente? Ou você está sofrendo consequência dos seus pecados? Você passou a tribulação porque Elohim está querendo provar o teu coração para que você alcance a salvação? Ou você prefere viver as maravilhas do mundo e perder a salvação? É melhor perder uma parte do teu corpo e entrar no reino de Elohim do que com todo ele ser lançado no fogo do inferno? Você quer falar, Zé? Está levantando o dedo? Pode falar, microfone, por favor. Estou acompanhando aí que você está ensinando e vendo aqui a ligação todinha dentro da palavra com relação ao reino, porque o propósito, na verdade, de tudo que está acontecendo na vida de Jacó e de José é para mostrar a diferença do reino dos céus e do reino que os homens tentam estabelecer pela sua própria força. Ao olharmos as paraxás anterior, principalmente aquela do povo da dispersão na Torre de Babel, eles tentavam estabelecer um governo puramente humano, onde eles pudessem fazer conforme a vontade deles. Mas eu estive aqui observando, aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, quando Yeshua usa muito as parábolas, ele cita que o reino dos céus é semelhante a... Então, uma diferença muito grande daquilo que o homem tem na sua imaginação, da forma como deveria ser o reino para ele. Porque nós vemos e aprendemos pela própria palavra, principalmente quando Paulo escreve aos Coríntios, que o Senhor toma aqueles que não são para confundir os que são. Ele está mostrando um reino totalmente diferente, principalmente quando ele chegou para Pilatos, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a vocês. Mas o meu reino não é daqui. Mas aqui no capítulo 13, versículo 34, ele diz assim, tudo isto disse Yeshua por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Este texto me levou lá no Salmo 78, que diz assim a partir do versículo 2, abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Eterno, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Ali em Jacó ele estabeleceu um testemunho e pôs uma lei em Israel. Por que em Jacó ele estabelece um testemunho? Porque ao invés do primogênito, quem foi escolhido? Jacó, porque Jacó era voltado para as coisas espirituais, era voltado para a Torá, era voltado e preocupado em cumprir, em que a vontade do Pai se estabelecesse conforme ele queria. Na diferença de Jacó, de Esaú, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, na qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Elohim a sua esperança, e não se esqueceriam das obras do Eterno, mas guardariam os seus mandamentos. Não seriam como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, e cujo espírito não foi fiel para com Elohim. E daqui eu cheguei, lá em Romanos, eu perdi o versículo, onde mostra as coisas futuras e ocultas, que na verdade era o mistério de Yeshua HaMashiach, que estava oculto desde a fundação do mundo, mas que veio se revelar com a manifestação dele no meio dos homens. Amém, amém. Se você, irmãos, lá no capítulo 17 de João, vai lá comigo.
Só no verso 14, para a gente, senão eu não vou conseguir concluir. Diz assim, ó, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Em 1 João, no capítulo 3, não precisa lá no verso 13, João fala assim, não vos admireis, meus irmãos, porque o mundo vos odeia. Se você for em João, no capítulo 15, volta um pouquinho aí, ó. No verso 18 e 19, olha só, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi. É por isso que o mundo vos odeia. Irmão, não temos como, temos tranquilidade nesse mundo. Podemos nos entristecer, podemos, às vezes, nos angustiar pelas aflições, porque por mais saiba o que você seja, você vai sofrer essas consequências, vai passar por essas dificuldades, mas saiba que Elohim é por nós. Por quê, Léo? Você lembra quando a samaritana chega para Yeshua e fala, Senhor, nós devemos amar nesse monte, ou naquele monte? Eu falei aqui da terra de Israel, mas por mais que a terra de Israel tenha uma promessa, e ela tipifica, ela é a referência da Jerusalém espiritual que nós teremos, do mundo espiritual vindouro que nós viveremos, você vai ver que por mais essa terra seja maravilhosa, a minha e a sua essência não é neste mundo, que o José comentou ali, não é deste mundo, a minha e a sua essência não é deste mundo. Quando Elohim chegou e falou assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tsele e Demut, semelhança espiritual. O homem é a única criatura que pode ser elevado espiritualmente. É uma única criatura. Ou seja, a nossa verdadeira essência não se encontra neste mundo, pastora Sandra. Por isso que Yeshua respondeu para a samaritana, filha, mulher, vem dias que nem neste monte, nem naquele monte adorareis ao Pai, porque o Pai o adora aquele que o busca em espírito e em verdade, porque a nossa característica é espiritual. Então nós sempre sofreremos a consequência deste mundo, porque não é a nossa verdadeira essência, seja na terra de Israel, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa, seja onde quer que você esteja, você sempre vai sofrer a consequência deste mundo, como sofreu Jacob, como sofreu Yeshua HaMashiach, como sofreram os apóstolos, e a maioria dos sofrimentos foram em Jerusalém. No mundo teremos aflições. Quando você lê lá, em Hebreus no capítulo 11, em que diz que Abraão buscava uma cidade pelo qual Elohim era o fundador e arquiteto, ele buscava uma pátria o quê? Celestial, espiritual, porque a sua verdadeira essência era espiritual, e este mundo não era a esperança dele. É o que você lê em capítulo 11 de Hebreus, eles buscavam a pátria celestial. Por isso que Yeshua, só para a gente encerrar, vai lá para você ler o texto em capítulo 14 de João, aí mesmo, volta um verso. Yeshua diz assim, ó, não se turbe, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Elohim, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-la teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E Yeshua foi nos preparar o verdadeiro lugar para mim e para você. Lá não haverá choro, lá não haverá lágrima. Trabalho eu acho que vai ter, que fala aqui a respeito do trabalho. Porém, você vai colher sem o suor, sem o seu sofrimento. Você vai colher na esperança e na provisão de Elohim. Que o Eterno possa nos abençoar, que a sua esperança seja unicamente e exclusivamente no nosso Criador, e saiba que neste mundo nós teremos aflições, mas assim como as aflições de Yosef, ele foi redimido, e ele se tornou o primeiro ministro do Egito, assim nós seremos redimidos, e seremos servos do verdadeiro Elohim, e viveremos na eternidade com ele. Seja o nome do nosso Elohim exaltado e glorificado, é o que nós desejamos no nome de Yeshua. Shabbat Shalom para todos. Chora Israel.